Caio, eu decidi deixar outra pessoa. Eu decidi deixar todas as minhas, ele bota entre aspas, responsabilidades da igreja por causa das minhas dívidas. É claro, porque é muito caro, né? As quais eu não estou conseguindo honrar. É muito caro trabalhar na igreja, só de ônibus o que ele gasta para ir ao culto, reuniões ou compromissos eclesiásticos todo dia, ou quase todo dia, é uma fábula, sem falar no dízimo, na oferta, nisso tudo. O inexplicável é você dar dízimo e oferta nessas igrejas, eu não estou falando que é o ensino da palavra, mas nessas igrejas o cara dá dízimo e oferta justamente porque a promessa é que você nunca vai ficar devendo. Você vai receber uma mágica de dinheiro. Semente, né? A semente é grana. Semente. Então, botou grana, cai grana sobre ti, floresce grana. Esse é o papo, esse é o engodo, esse é o engano, essa é a mentira. Então, lembra o dia que você enterrou uma grana? Se eu fosse cínico, eu diria, quer curar isso? Dá mais dízimo. Entope lá de dízimo. Pega o que restou e está devendo aluguel, manda 3 aluguéis para lá adiantado. Manda lá, que você vai ter 30 aluguéis de volta. Vai. Então, vai cobrar a quem te ensinou que se você se ocupasse o tempo todo nas reuniões da igreja e desse dízimo infalivelmente, tudo lhe correria bem. Eu nunca fiz essa promessa, vou responder a tua pergunta por carinho, porque eu estou fora dessa desde sempre. E aí? Então, Caio, eu lembro o dia que você enterrou a notinha de 100 em algum Foi, lugar. eu plantei ali. Você plantou e... Teve uma pessoa aí dizendo que dinheiro era uma semente. É semente. Tem um cara que fala isso. Tinha que enterrar para dar fruto. Eu enterrei. Olha que aqui em casa, tudo que eu planto cresce. Mas o dinheiro ainda eu plantei a semente ali, botei até um bom adubo, ela não foi a lugar nenhum, não cresceu. Não. Pelo contrário, até desvalorizou. Pelo dólar, R$100, cai. Mas vamos lá. Aí ele fala assim, Caio, tudo isso se deve a uma pregação e hermenêutica do livro de 2 Reis 4. Hermenêutica de quem, meu filho? O bispo presidente do ministério que ministrou nesse dia. Claro. E os otários, desculpem, eu não quero magoar vocês, mas vocês são otários. Otários. Santos otários. Aí ouviram aquilo, se empolgaram, e o cara pensa que porque ele gritou, concordou, disse amém, aquilo virou verdade. E não virou, continua a ser o que Deus nunca disse. Continua a ser uma manipulação tirada do contexto e aplicada na vida do otário. Do otário. Tem que usar essa palavra bem. Bem usado. Não seja um otário. Seja um consciente discípulo de Jesus. Porque dentro de alguns desses grupos que estão por aí, se o cara entrar inocente, vai sair capado. Caio. Capadaço. Vai ser castrado nas suas esperanças. É por isso que a segunda maior denominação do Brasil é a dos ex-evangélicos. Chegando perto já de 20 milhões. A segunda maior denominação? A primeira é a Assembleia de Deus, mas daqui a pouco a segunda maior hoje, que é a dos ex-evangélicos, vai passar a Assembleia. Se continuar assim, daqui a mais uns 5 anos, a maior denominação do Brasil é a dos ex-frequentadores de igreja. E que ficaram magoados para sempre, alguns ficaram ateus, outros amargurados, outros não podem nem ouvir falar em nada. Vão assistindo a gente aqui nas beiradas, devagar, daqui a um tempo o cara começa a separar uma coisa da outra, a ver que o evangelho não tem nada a ver com o cristianismo. E é só então que lentamente alguns começam a se desamargurar e então explodem na direção de crer. Crer mesmo no Evangelho segundo Jesus. Mas até lá é uma miséria. São otários que saem traumatizados, machucados, magoados, com raiva de Deus.
por causa do engano ao qual foram submetidos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais uma frase para fechar o dele, vou fazer uma pergunta pessoal minha, baseada nessa conversa aqui para você, tá? Eu tô me sentindo muito mal por estar endividado, sabe, Caio? E também muito mal ao ponto de não querer fazer mais nada na igreja por causa dessa situação. O que eu devo fazer, Caio? Bom, em primeiro lugar, meu querido, você precisa encontrar um lugar para se congregar que te ensine o Evangelho. Esse negócio de dizer, não, mas lá eles leem a Bíblia em toda reunião. Eu digo, e daí? Você não vai a nenhum centro espírita que não tenha leitura, não é nem da Bíblia, é do Evangelho mesmo. Vocês não entenderam nada. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Toda boa heresia que cresce avassaladoramente tem e teve base na Bíblia. Até o Alcorão. O Alcorão que veio depois do Velho e do Novo Testamento, dizia, procurem o povo do livro. Ou seja, o próprio Maomé foi instruidíssimo antes do Alcorão ser produzido por ele, foi instruidíssimo por judeus e por cristãos que eram amigos dele, com quem ele conversou durante anos, antes de virar o profeta Maomé. De modo que eu diria que a base do Alcorão é a Bíblia, o que não garante nada. Como a base do mormonismo é a Bíblia. Os testemunhas de Jeová estão baseados na Bíblia. Olha só. As interpretações adventistas em relação à lei, ao sábado e tudo isso estão fundadas em textos bíblicos do Velho Testamento. E você pode sair por aí. O templo é de Salomão. Tem uma Bíblia no púlpito de cada uma das igrejas que ensinam o oposto do que a Bíblia ensina. Mas a Bíblia tem que estar lá para validar a falsa interpretação que vem depois. Então, não ter sabido disso até hoje é imperdoável, gente. Numa era internetiana, o cara ainda entrar de cabeça numa otarice dessa, dá um Google primeiro, para ver onde você está entrando. Confere coisas com coisas, antes de tirar a cabeça, porque o que vocês fazem é isso, vocês tiram a cabeça... Toma, pastor. Para você. Minha cabeça é sua. Aí depois volta. Não só com dor de cabeça, se fosse dor de cabeça o quadro era bom, mas o cara volta obnubilado. Quem sou eu? Lobotomizado. Não, lobotomizado. Façam isso com vocês não. Respeitem a si mesmos. Vocês têm só uma vida, não a entreguem a ninguém. Entreguem-na a Deus. Eu, por exemplo, a minha vida não é entregue a ninguém. Não tem ninguém nesse mundo para quem eu tenho entregue a minha vida. Eu entrego o meu coração, minha fidelidade, meu compromisso à minha mulher. Mas a minha cabeça é de Cristo. É de Cristo. E de ninguém mais. E de ninguém mais será. Não tem ninguém que tenha me influenciado tanto a ponto de eu dizer, olha, pega e leva. Daqui para frente eu penso com as tuas categorias. Ninguém, e ninguém haverá assim. Eu morrerei tendo um só, que é o dono da minha mente, da minha cabeça, do meu entendimento, das minhas decisões, da minha interpretação, que é Jesus. E aí? Aí é o seguinte, cara. Olha aqui. Você falou muita coisa do otário, né? Que é uma palavra que não tem outra para falar sobre isso. Na minha opinião também não tem outra. Não tem. Concordo completamente com o que você falou, cara. É, o ingênuo, não, é o otário. Otário. É. Aí assim, Caio, deixa eu te perguntar uma coisa relativa a mim, e eu sei que não é só a mim, tem vários caras que são parecidos comigo, as pessoas são parecidas comigo. O que que eu, Braulio, e todas as pessoas que estão perguntando isso por mim, claro, mesmo sem conhecer nada,
já sabia que aquilo ali era coisa para otário e não entrou. Uhum. E o que tem? Qual é a questão? Por que a minha mente não conseguiu entender, não conseguiu cair nessa palhaçada? Porque você é uma pessoa que não é crédula. Eu não posso ser incrédulo, mas eu também não posso ser crédulo. O crédulo e o incrédulo habitam mundos de alienação, ambos. O incrédulo porque está a priori fechado para tudo. Não crê em nada. Não entende, não busca entender, não busca discernir, mas a priori, de maneira preconcebida, ele já entra dizendo não creio em nada. Esse é outro otário. Porque a gente só pode dizer que não crê depois de ter aberto, visto, olhado, entendido, discernido, sabido. Ou então quando a coisa é tão obviamente cretina, você já olha para o que é obviamente cretino e diz não. Do contrário, você tem que saber olhar para dizer creio ou não creio. Esse é o incrédulo, que tem uma posição a priori. O crédulo, a priori, crê em tudo. É o contrário. É o contrário. Assim como o incrédulo é um indivíduo que a priori não crê em nada. O crédulo é um cara bobo, otário, que a priori crê em tudo. O incrédulo é um arrogante, soberbo, burro. E o crédulo é um otário, idiota, que a priori crê em tudo. Basta que se diga em nome de Deus, em nome de Jesus, ou que se mostre uma Bíblia para o cara, olha aqui a Bíblia, eu creio nisto, de capa a capa. De capa a capa. E aí, pronto, parece que tudo que o cara vai dizer é coerente com a Escritura. Pode até ter um monte de textos bíblicos no que ele está dizendo, mas os textos entre si foram produto de uma sistematização perversa contra o ensino do Espírito da Escritura, contra o Espírito de Cristo.